Bem-vindo ao espaço Chunking Down da Chunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Bonjour! Bom dia, querido amigo. Como é que estás? Eu estou mais elevado. Estás mais elevado depois das férias? A Laranjinha. retificação de férias. A vida são umas férias. Que maravilha. Estás pronto para mais uma temporada? Damos continuidade aqui às nossas conversas. Vamos lá, amiga. Então, olha, nós vamos para o quinto episódio do nosso espaço Thinking Down, nesta terceira temporada, onde vamos passar em revista os temas oficiais do Practitioner de Programação Neurolinguística, como os nossos ouvintes e a nossa audiência sabe, as certificações Chunking Up seguem os critérios de certificação internacional e propomos-nos nesta terceira temporada dar-vos um cheirinho de cada um dos temas oficiais, e é precisamente sobre um desses temas que vamos falar hoje. Decidimos trazer para este quinto episódio um relembrar, com um enquadramento um pouco diferente daquilo que falámos na segunda temporada inteirinha, que tem a ver com os pressupostos da programação neurolinguística. Na temporada anterior vimos com alguma exaustão cada um deles e vamos agora pegar neste ramalhete todo de pressupostos que no fundo são as convicções ilimitadas que a programação neurolinguística propõe para termos uma vida também ela ilimitada. Vamos perceber o que é que isto significa. E é isso, Miguel. Vamos falar sobre pressupostos. Porquê este tema na certificação? O que é estes pressupostos? Para relembrar, o que é que são as crenças ilimitadas ou convicções ilimitadas em programação neurolinguística e porquê é que isto é abordado e de que forma é que é abordado na nossa certificação em Practitioner PNL. Yes, é um bom tema, Alexandra. Um bom tema. Sobretudo para aquelas pessoas que necessitam de maior controle na vida. Controle, enquadramento, oração. Sabes o que é uma oração? É um conjunto de palavras que tu repetes para que te possas alinhar, direcionar, convencer de alguma coisa ou apelar e com isso criar um estado orientador e respeitando agora ao máximo possível a espiritualidade de cada um. Ora, os pressupostos aqui aparece na programação neurolinguística como uma síntese orientadora de uma série de ideias compactadas em formato auditivo ou digital, que é como quem diz escritas, não é? Que te podem facilitar naquilo que é a experiência humana, não é? E aqui nós estamos a falar de experiência humana como uma experiência subjetiva que cada um vai criando mediante aquilo que está a acontecer. É um tema que efetivamente corre toda a programação neurolinguística e que foi naturalmente modelado de grandes comunicadores na época. E estamos a falar uma vez mais do século passado, anos 70, falamos de Milton Erickson, falamos de Virginia Satir, falamos de Fritz Perls, falamos de Gregory Bateson, que são os conceptuais ou as influências às quais Bandler, Grindel e Puslik se fundamentaram sobre a atuação humana, não é? Essa listagem de pressupostos, nós vamos apanhar vários enquadramentos em termos de mercado. Normalmente há pessoas que se sintetizam apenas a 8, 9 pressupostos, há quem ponha 12, nós utilizamos aqui assim 15, 16 pressupostos que fundamentam todos os módulos da programação neurolinguística
É como que uma síntese teórica sobre a percepção humana, sobre o comportamento humano, sobre as relações humanas e sobre também aquilo que nós somos, ou somos uma parte subdividida por uma série de termo metafórico, analógico, utilizamos as nossas partes interiores, ou somos um todo, não é? Uma unidade, ser uma unidade, talvez daqueles mais complexos de perceber, mas que por si só pode pode-me ajudar a enquadrar nesta metodologia. Posto isto, e informo que o nosso podcast não tem um script assim detalhado, ele é fluido, não sei muito bem o que é que vai decorrer. Qual é o teu desafio para isto? Tens aí um slide com o resumo, uma seleção destes pressupostos. Queres mostrar para relembrar as pessoas do que é que estamos a falar? Ou até mesmo para quem é a primeira vez que está a ter contacto com este tema. Ora então, o que é que nós fazemos todo o santo dia quando estamos rodeados de pessoas? Eu digo isto porque uma coisa é estar focado numa tarefa, ou estar focado em algo, ou estar dentro de mim, outra coisa é estar a interpretar o que está a acontecer através do movimento e daquilo que é tangível, naquilo que nós percebemos à nossa volta, que é o comportamento dos outros, não é? Ora, aqui eu fiz esta análise empírica, não é? Dos nossos 16 pressupostos, que utilizamos assim em termos de enquadramento. Entretanto, eu tenho mais outros 16 que encontrei na minha investigação também empírica, e um dia havemos trazer isso aqui. E o que é que eu constatei? Temos um conjunto de pressupostos que nos pode orientar a filtrar a nossa interpretação sobre o comportamento das pessoas, ou sobre o nosso próprio comportamento e a reação, o feedback que eu tenho, não é? Ou seja, todos estes pressupostos que sintetizei aqui neste slide, as pessoas que não estão a ver, talvez valha a pena ir ao YouTube e visualizar o episódio de hoje, tem que ver com o comportamento. A partir de um pressuposto é uma espécie de filtro ou uma lente de contacto que eu utilizo para melhor percepcionar o que está a acontecer, não é? Alguém que tem problemas de vista, à partida não tem uma visão tão clara, tão nítida, ou com um significado, bem, às vezes mais valia não ver certas coisas, mas pronto, vamos aqui pelo lado positivo, não é? Uma lente que me ajuda a ter uma interpretação construtiva, orientadora e organizadora. Ou seja, se o significado da minha vida é a maneira como eu interpreto tudo o que está a acontecer, quantas interpretações é que eu faço durante todo um dia em casa, no trabalho, no trânsito, olhando para fora, vendo, ouvindo, sentindo o comportamento das pessoas e pensando sobre isto. Todos nós fazemos isto de forma espontânea. O problema, não sei se é um problema, se é uma virtude, se o que é que há pessoas que são altamente... Eu estava a colocar isto a nível da identidade, mas vou descer. Não é? Há pessoas que se intoxicam. Há pessoas que se intoxicam pela leitura que fazem daquilo que está a acontecer. Elas não se dão conta disso. Agora, mesmo sem se darem conta disso, o corpo ativa certas sensações, certas secreções hormonais que levam a estados emocionais limitadores, que é como quem diz, levam ao mal-estar. Falando desta maneira e de forma muito simples. O que é que me ajuda esta lente? A interpretar as coisas de forma diferente. Ora, quer isto dizer que eu posso apenas pegar nestes 6 pressupostos que têm que ver com o comportamento e fazer do meu dia a dia um treino, Alexandra. Um treino porquê? Porque se estou rodeado de pessoas, então estou de forma instantânea, sempre a interpretá-las. Mesmo sem abrir a boca, há uma parte de mim que faz isso automaticamente. Tal e qual como conduzo o meu automóvel e nem sequer penso o que é que estou a fazer, também interpreto e nem sequer penso na forma como estou a interpretar. Vai ter consequências neurofisiológicas e em termos de energia, vitalidade e até da própria reação ao comportamento do outro. Não é? E uma vez mais, podemos colocar aqui aquela máxima: comportamento gera comportamento, feedback gera feedback. Não é? Como é que eu sou,
co-criador de tudo que passa à minha volta, né? Porque eu sou um espelho daquilo que estou a ver, a ouvir, a sentir, e o outro estende-me a passadeira ou reage e afugenta-me para não sei para onde, porque a minha reação não está a ser boa. Né? Partimos do princípio que desde pequenos gosto de utilizar esta parte do desenvolvimento, que somos programados a ficar agradados com o bom comportamento dos outros e a ficar desagradados com uma má reação dos outros, que podemos chamar ruído visual auditivo. Né? Ora, utilizando estas lentes, pá, certamente a minha vida vai aumentar exponencialmente em termos de emoção, de significado, de interpretação, não ficar só na forma, conseguir perceber de fundo, não é? Esta questão forma e fundo vem da Gestalt, e cá temos Fritz Perls e a Virginia Satir, no que diz respeito à interpretação da própria realidade. E eram dois grandes terapeutas que utilizavam a própria linguagem de interpretação e de exploração para não ficarmos apenas na manifestação do comportamento e perceber a intenção, nomeadamente a intenção positiva e o lado válido do comportamento do outro. Por outro lado, nós temos aqui, acabei por não frisar nenhum deles, o que é que nós punhamos aqui? O comportamento de alguém não é a pessoa, ou seja, o comportamento de alguém é uma intenção da pessoa, é uma necessidade da pessoa, é uma manifestação do funcionamento da pessoa naquele momento. Definir alguém pelo seu comportamento vai ser redutor para mim, e quando eu te reduzo a ti apenas a um comportamento, não vais gostar disso, não é? Eu sou muito mais do que isso, não é? Da mesma forma, qualquer manifestação de comportamento ela deve ser vista em termos de contexto, em termos daquele momento, o porquê, procurar o porquê da intenção positiva, o que é que esta pessoa quer, o que é importante para esta pessoa. Não é? Este também é interessante, o significado da comunicação, ou seja, o feedback que eu estou a receber foi o impacto que teve no outro. A minha intenção não era essa, mas isso não importa muito. Importa mais o impacto que tem a forma como eu comuniquei, como eu interagi, do que propriamente a minha intenção. Não é? Porque o mais importante daquilo que eu estou a dizer é aquilo que o outro está a perceber. Se ele não está a perceber bem, significa que a minha comunicação não foi efetiva, cabe a mim ser flexível e explicar-lhe de outra maneira, ou por fim fazer um desenho. Não é? Há pessoas que nós mesmo temos mesmo que fazer um desenho que não funciona de outra maneira. Não é? O comportamento é transformável, ou seja, a nossa maneira de reagir ela pode ser modificada, e se aquilo que eu estou a fazer não está a dar resultado, pois faça de outra maneira ou não faça nada por fim. Basicamente, resume-se a isso. A seguir, nós temos aqui dividido alguns pressupostos, não é este? É a percepção, não é? Como é que nós percepcionamos? Enquanto que uma coisa é interpretar o que está fora, outra coisa é dar-me conta do que é que eu estou a fazer com a minha mente. A minha mente é uma percepção, uma ilusão, é uma imagem interior subjetiva, não é? Nós não reagimos às coisas em si, nós reagimos à ideia que temos a ter das coisas em si. Isto que eu estou a dizer parece muito rápido, mas acontece em fragmentos de segundo cá dentro, não é? O mapa não é o território, é talvez daqueles mais conhecidos e o menos fácil de perceber. Literalmente a representação a duas dimensões do mapa de Portugal, a altura e largura, não representa propriamente Portugal a 3 dimensões físicas, não é? Como é que é possível no mapa de Portugal não estar lá a minha casa? Não é? Alguém omitiu a minha casa porque não é relevante e não cabia no mapa, não é? Isto para dizer o quê? Os mapas mentais que inconscientemente vão sendo criados, ou as imagens, que parece que são cerca de 60.000 por dia, elas constroem a nossa visão da realidade, a nossa percepção. E é aí que está a essência da vida, né? Podíamos encontrar aqui a inocência das crianças que não sabem dos males da humanidade, né? Porque quanto mais sei da humanidade, mais não quero saber, porque é a mesma coisa que ligar a televisão e receber um boom só de notícias tristes. Eu vou reduzir a humanidade a toda uma tristeza e vou dizer que o mundo está perdido. Pois se olhar só para um noticiário de tristeza, não é? Talvez um noticiário de evolução fosse importante também para compensar que há coisas que estão a mudar e há pessoas que todos os dias estão a querer mudar. Não é? Corpo e a mente, eles influenciam-se um ao outro. E porquê? Porque a imagem ou o padrão de imagem que nós criamos, naturalmente vai ter efeitos neurofisiológicos e o corpo vai reagir, vai se manifestar, vai atuar também
nas pessoas que estão à minha volta, não é? Também através da mente e da percepção, da visualização criativa, nós podemos construir um futuro fantástico, não é? E uma vez mais, e tirando aqui, ou respeitando aqui as ideologias e as crenças de cada um, o futuro existe fundamentalmente na maneira como cada um começa a projetá-lo. Porque se vou lá chegar ou não, pá, não sei, mas eu já lá estou. A imaginar, a sonhar aquilo que quero atingir, ou pelo menos a forma como eu quero viver cada um dos dias que passa. Ora, nesta percepção, neste conjunto de pressupostos, temos aqui lentes, filtros, para que possamos melhor criar mapas que nos orientam sobre nós, sobre os outros, sobre a vida, sobre o futuro, inclusivamente ir ao mapa do passado, porque o mapa do passado ele pode estar fixo, ainda não fiz nada para mudar, não é mais do que a coleção de cromos que eu adquiri, cromos de fotografias, imagens que eu retive das experiências que tive. E até isso pode ser alterado através dos exercícios da programação neurolinguística. Por fim, e não sabendo muito bem onde colocar, eu ainda encontrei aqui 2 grupos para estes 3 pressupostos que trata de relações, de interpretação das relações e também da unidade, não é? Tudo tende novamente para a unidade e que se torne uma totalidade em nós, não é? Aquele conceito de que nascemos numa tábua rasa do look, e que à medida que vamos evoluindo, vamos construindo a nossa forma de interpretar a vida, de estar na vida, pode nos levar a que nos possamos fragmentar e afastar do nosso potencial interior. Digo interior porque aquilo que é externalizado advém da forma como cada um está organizado internamente. Não é fácil de explicar, não é fácil de desenhar, nem de descrever. O facto é que nós temos um padrão de reação em conformidade com aquilo que está a acontecer à volta, ou dependendo daquilo que está a acontecer à volta, não é? Portanto, estes pressupostos que têm que ver com a unidade significa que é possível, já não digo uma obrigação, mas nós podemos ter hábitos de melhoria contínua e de conseguir ser eu próprio em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, até porque da forma como interpretamos as circunstâncias e as pessoas é algo que muitas vezes não favorece, porque posso me sentir melhor, pior, mais gordo, mais feio, mais bonito, né? Esta dualidade de percepção pode não ajudar. Olhar a tudo como um potencial e que somos todos iguais uns aos outros, simplesmente temos uma organização distinta, parece-nos pode ajudar a colocar nas situações. No que diz respeito às relações, entender esta questão de o ruído ou da resistência do outro como uma aprendizagem, como uma necessidade de dar um passo atrás, aceitá-lo, compreendê-lo, sintonizar-me com ele ajuda-me bastante, né? Porque normalmente também estamos programados a resistir à resistência do outro, criticar a resistência do outro. Ora, por trás da resistência do outro está a sua defesa interna, está a sua necessidade de se proteger, se defender da realidade, porque à nossa volta há coisas que podem ser austeras. Então eu vou-me proteger, claro. Quanto maior for a armadura, mais me vou proteger. A minha reação à resistência do outro pode fazer a diferença. E todos nós temos resistência a certas coisas. O outro ainda não acabou e eu já me estou a defender. Estou-me a defender do quê? Daquilo que eu não quero que aconteça. Eu estou aqui a explicar de forma subjetiva, que julgo que seja uma das minhas maiores habilidades, é pôr as coisas de forma subjetiva, não é? Porque depois é interessante, na pergunta concreta, colocar a lente, né? Porque, olha, pegando hoje aqui nesta metáfora das lentes de contacto, elas vão servir para o agricultor, para o engenheiro, para o professor, para o aluno, para o adulto, para o idoso, para a criança, né? Que passe a ver as coisas com uma clareza e com uma nitidez mais orientadora, né? A pessoa, o sistema com uma atitude, com uma colocação mais flexível irá seguramente fazer a diferença e é isso que se pretende através dos nossos programas de
a PNL avançada, é tornar uma pessoa mais flexível, mais adaptativa e estar aberto àquilo que é e não àquilo que eu espero que seja. Alexandra, basicamente é um florear aqui daquilo que está esmiuçado na temporada 2, certo? Certo? Destas lentes, destes filtros que depois são todos eles fundamentos para todo o conjunto de módulos que constitui aquela viagem interior que é um practitioner em programação neurolinguística. Olha, sabes o que te digo? É uma maravilha ouvir. Estava aqui hipnotizada, não babes, bebe água, sim, que é para... Mas eu estava aqui hipnotizada a ouvir e ouvir-te sobre cada um destes pressupostos que foste detalhando um pouco. E é realmente inspirador. E todos estes pressupostos fazem uma enorme diferença quando nós os conseguimos compreender, que é o primeiro passo, não é? Porque há aqui coisas que à primeira vista não são entendíveis se não estiveres preparado para entender. Portanto, quando tu chegas lá, quando tu fazes o clique e tens o insight, faz realmente a diferença. E eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer. É aqui um desafio. Destes pressupostos todos, qual foi aquele que teve assim um maior impacto na tua vida quando tu começaste a ter contacto com estas matérias? Provavelmente, assim, quando confrontado num curso de introdução à programação neurolinguística, tu ainda não acabaste de compreender já te estão a dar outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e tu dizes assim, uau, espera aí, eu tenho que mastigar isto de forma mais lenta. Não é? Por exemplo, o mapa no território. Há 2 ou 3 dias aconteceu um facto marcante, uma mudança, qualquer coisa, não é? E eu fiquei preso àquela ideia, como se aquilo ficasse parado, como se aquilo não mudasse, como se a minha vida, claro, esse facto teve impacto, estou emocionalmente afetado e estou agarrado a algo que já passou há 2 ou 3 dias, não é? Enquanto mentalmente eu estiver agarrado a essa situação e emocionalmente o corpo está afetado, não vou construir uma alternativa ou um futuro que tenha que ver com essa área. Podemos falar da área relacional afetiva, trabalho, sei lá. Aquilo que é mais garantido é a mudança na vida, não é? Perante mudanças que me vão alterar o meu preenchimento, eu fico com um vazio. O vazio pode gerar uma certa instabilidade emocional e a minha percepção fica fixa. O mapa no território significa as coisas não são fixas. Tudo muda. Esse talvez possa ter sido dos primeiros, até porque está ligado ao modelo de comunicação, que falámos no episódio anterior. E quando tu não te fixas apenas à ideia fixa, passa a redundância, não é? De algo, e começas a construir uma hipótese futura, 1, 2, 3 hipóteses, automaticamente quebras um estado que se gerou. Ou seja, nada é fixo. Hoje pode estar tudo bem, amanhã não vai estar. Alguma coisa vai acontecer. Então prepara-te, está bem? Ou hoje está tudo mal, amanhã não vai estar. Alguma coisa vai melhorar. E se fizeres alguma coisa para melhorar, estás a ajudar a que isso aconteça. Porque ficar só no mapa sonhador e nada fazer para isso aconteça, ficamos só no campo das boas intenções e já sabes que o inferno está lotado, não é? Aliás, eu penso que estão já a abrir outros para aí, para essas pessoas que andam nesse campo. Isso fez-me lembrar o ditado popular: fia-te na Virgem e não corras, não é? Podes usar aqui a metáfora da oração, não é? Que falaste no início, mas ajuda também, não é? Para que algo aconteça e para que possas efetivamente transformar aquilo que queres transformar. Olha, para mim, as coisas são o que são e não existe erro, apenas feedback.
foram assim dois grandes motores de mudança na minha vida, Yes. porque me permitiram viver o meu dia a dia com menor sofrimento, ou diminuir drasticamente os meus níveis de ansiedade, e de vontade, esta coisa que nós temos de achar que os outros têm que mudar para nós, mediante aquilo que nós gostávamos que eles fossem, e esta ideia talvez tenha estado enraizada durante muito tempo em mim, e as coisas são o que são, e as pessoas também são o que são, as circunstâncias são o que são. Eu vou contribuir aquilo que é a minha parte, mas aceitar, sem me resignar, mas aceitar sem sofrer. E também a perspectiva de que tudo é aprendizagem. Yes. Em vez de mandar a chicotear, não é, por os erros ou por aquilo que eu disse ou fiz e que não deveria ter dito ou feito, ou pelo contrário, o que não fiz ou não disse e deveria ter feito e dito. Tudo isto é uma enorme aprendizagem. E quando começamos a ver as coisas com esta lente, adorei a metáfora da lente de contacto, com este prisma, com uma clareza diferente, a nitidez, as cores e as próprias sensações que habitam em nós também se transformam. Conseguimos viver o nosso dia a dia de uma forma mais tranquila, feliz e relacionarmos connosco e com os outros também, de uma forma mais saudável. Miguel, gostei muito, muito, muito desta conversa. Fala-me lá. Aliás, não vou falar, não vamos falar, vou partilhar o que é que nós temos assim para o segundo semestre de formações que as pessoas possam consultar e inscrever-se. Desde já o PNL Basic, formações de 12 ou 14 horas para terem o primeiro contacto com a programação neurolinguística e também as nossas certificações Practitioner e Master. E eu vou mostrar onde é que podem encontrar esta informação. Deixa-me cá partilhar a tela. Mas podes falar do que é que está previsto. Então, agora sempre com alguma regularidade, aqui o PNL Basic é a nossa introdução, é o índice do processo, é uma boa forma de começar a ter um enquadramento geral do que é que trata todo o programa, e nós vamos fazendo isto de forma presencial em algumas zonas do país, em Fátima, Lisboa, Porto e outras zonas pontualmente também. E Amarante, maravilha. Bem, sim. Montreal. Online fazemos isto com uma cadência de 2 em 2 meses, em formato pós-laboral e também em horário laboral. Depois de fazer esta introdução, eu posso querer ir mais além e fazer essa viagem mais longa das 130 horas, são 16 dias, que garante que internalize em mim todos estes conceitos e que possa desenvolver em muito o meu grau de comunicação efetiva e conseguir não só organizar-me na forma como vivo a minha própria vida, como também gerir a vida das pessoas que estão à minha volta, na medida em que elas estão mais disponíveis para me ouvir, não é? Elas já não resistem a mim. Então o practitioner ou praticante é uma forma de praticar todas estas temáticas e de aprender a executar técnicas práticas de PNL para me facilitar a vida pessoal, relacional e naturalmente profissional, rumo aos meus objetivos e não sei muito bem se as pessoas depois aguentam os resultados, mas se não aguentarem, arranjamos sempre alguém que está disponível para receber o que está a mais. Não é? Temos também previsto o nível 2, a partir de outubro, do nível Master, uma viagem ainda mais profunda, mais organizadora e talvez até para criar programas e autonomia pessoal de intervenção a nível sistémico e a nível de pessoas, a nível de empresas, para que cada um crie o seu próprio caminho e que possa gerar uma vida muito mais gratificante. E é isto, Alexandra. Maravilha. Deixa-me fazer aqui também um anúncio de uma data especial que está a aproximar-se.
dia 15 de outubro, em Tomás, vamos estar presentes no 2º Congresso da Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística. É um evento anual e está aberto a profissionais, praticantes da programação neurolinguística e também à sociedade em geral. Portanto, se querem saber mais, ter contacto com profissionais desta área, nós vamos falar sobre relações. Portanto, este segundo congresso vai ser dedicado às relações e o papel da programação neurolinguística para elevar a qualidade das nossas relações, pessoais e profissionais. Venham assistir, podem estar presencialmente ou online e assistir a este congresso. Vemo-nos lá. Bem, nós, entretanto, vamos fazer mais umas conversas até lá. Yes. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado, Alexandra. Obrigada a ele. Um beijinho.